Oi, gente, beleza? Tranquilo? Tudo bem? Sou o professor Jair, mas você está assistindo isso, provavelmente você sabe quem eu sou, né? E estamos aqui, agora hoje é o fim de junho e eu estou tentando gravar a primeira aula virtual para vocês. A gente vai voltar aí em agosto, na verdade, quando você estiver assistindo isso, provavelmente é agosto, né? Mas eu resolvi começar a gravar antes, porque isso dá um trabalho danado. É meio esquisito dar aula pra ninguém, né? Tipo, ninguém que eu digo, ninguém tá aqui, né? Nesse momento sou eu e o celular. Eu fico até na dúvida se tá gravando. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Então, voltando aqui. É, Acho que a gente tem que começar, né, com uma revisãozinha do que foi dado lá no início de março. A gente parou, se vocês lembram bem, lá no dia 13 de março, uma fatídica sexta-feira 13. Então, a essa altura do campeonato, né, lembrando que teve carnaval no meio do caminho, ninguém lembra mais nada, né, do que foi dito. Então, vamos começar dando uma lembradinha em dois conceitos fundamentais que a física do primeiro ano lida, que são velocidade e aceleração. Velocidade é o conceito mais básico que existe em física. Geralmente a gente já conhece o termo velocidade até no cotidiano. Você fala 100 km por hora para a velocidade de um carro e você tem noção do que esse valor quer dizer. Então o carro, se ele mantiver essa velocidade, ele vai andar uma distância de 100 km em uma hora. Claro que na prática ele nunca anda exatamente com esse valor certinho, a velocidade sempre se altera, mas a ideia básica é que a velocidade é o deslocamento, ou seja, o quanto o corpo percorre em uma trajetória. O corpo sai de Brasília e vai até Goiânia. Ele anda 200 quilômetros. A velocidade é esse deslocamento dividido pelo tempo que ele gasta nessa viagem. Sei lá, 3 horas. Por isso a gente, né, escreve a famosa equação, aquela que todo mundo memoriza, pelo menos eu acho, né, que é delta S sobre delta T. Ah, que maravilha! Ou, de outra forma, velocidade é o deslocamento dividido pelo tempo. Tá? Vamos escrever aqui deslocamento dividido pelo tempo. Na verdade, é um intervalo de tempo, né? Por exemplo, saiu às 11 da manhã, chegou às 2 da tarde, gastou 3 horas. É um intervalo de tempo. O delta S é só uma maneira chique aí de escrever a distância que ele percorreu. Delta quer dizer variação, variação de espaço, sai de uma posição, chega em outra posição. Então houve uma variação de espaço. E o tempo, né, uma variação de tempo. De 11 da manhã até as 14 horas, 14 menos 11, 3 horas. O delta quer dizer sempre isso, né? Uma variação. Nos problemas que envolvem velocidade, geralmente basta essa equaçãozinha aqui. Isso se a gente estiver falando de um movimento que ocorra com uma velocidade constante. Por exemplo, pegar um objeto aqui, tá? Um objeto. Então, vamos mostrar um movimento com velocidade constante. Sair da câmera? Deve ter saído. Então, mais ou menos, o objeto passa aqui na câmera. Então, quando esse objeto se moveu, ele percorreu essa distância e gastou um tempo para isso. E ele, pelo menos eu tentei fazer com que ele percorresse essa distância de maneira uniforme. Aparece muito esse termo, né? Vamos lembrar. Então, a própria palavra uniforme lembra algo constante, idêntico.
Quando você vai de uniforme para o IF, tá todo mundo com a mesma roupa, né? Vestido de uma maneira uniformizada. No caso do movimento uniforme, o que é constante é a velocidade. Velocidade constante. Então, o carrinho que eu usei para mostrar aqui, simular, né, o movimento uniforme, ele se moveu sempre o mesmo número de centímetros a cada segundo. Então, ele tem uma velocidade constante e o movimento dele é uniforme. A verdade é que nem sempre é tão prático assim usar essa equação, né? Às vezes o problema diz a velocidade, diz a distância, que é calcular o tempo. Aí a gente consegue derivar duas equaçõezinhas dessa daí. São a mesma equação, elas só estão escritas de formas diferentes. Por exemplo, se eu quiser calcular o tempo, eu devo dividir a distância pela velocidade. E se eu quiser calcular a distância, eu devo multiplicar a velocidade vezes o tempo. A gente nem coloca o sinalzinho aqui de multiplicação, né? Porque porque não é necessário, né? Então, aparentemente, isso aqui é o suficiente, né, para a gente resolver problemas de velocidade. Mas não funciona desse jeito. A maior parte das vezes, vocês acabam errando os exercícios porque esquecem a famosa conversão de unidades. Essa conversão de unidades, ela é clássica e muito importante. Ela é uma das principais fontes de erro em exercício de mecânica, né, de cinemática. A ideia é a seguinte: a unidade padrão de velocidade é o metro por segundo. Quantos metros o objeto anda a cada segundo, em média. Mas, no cotidiano, a gente usa muito também o quilômetro por hora, basicamente em carro, ou para falar de velocidade de outros objetos, né? Um avião, um navio, você acaba falando aí de quilômetro por hora. Fico feliz de que a gente vive no Brasil. Nos Estados Unidos eles usam milha por hora, a conversão é ainda mais esquisita. Essa conversão é fácil de entender. Se eu ando 1 metro a cada segundo, né? Se eu ando 1 metro a cada segundo e ficar fazendo isso aqui um tempão, eu vou andar, no fim das contas, 3.600 metros em 3.600 segundos. Meio que óbvio, né? Uma regra de 3 das mais simplesinhas. Agora, o que é 3.600 metros? São 3,6 quilômetros. E 3.600 segundos é 1 hora. Por isso, quem anda 1 metro por segundo anda 3,6 quilômetros por hora. Daí a gente tem que multiplicar quando a gente quer passar de metro por segundo para quilômetro por hora. O contrário, obviamente, a gente divide de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. Beleza? Um conceito que alguns até confundem com velocidade é o conceito de aceleração, mas é uma coisa diferente. Velocidade é a distância que você percorre a cada instante. A aceleração é, na verdade, uma mudança dessa velocidade. Então, se eu estou num carro e piso lá no acelerador do carro e vejo o ponteirinho lá do velocímetro subir, isso quer dizer que a velocidade está variando, o carro está acelerando. Na verdade, esse é o conceito cotidiano de aceleração, né? O ganho de velocidade. Mas em física, aceleração quer dizer mudança de velocidade. Se o corpo perde ou ganha velocidade, ele está acelerando. A diferença acaba estando só no sinal. Na grande maioria dos problemas que a gente faz, quando o corpo ganha velocidade, a aceleração é positiva, quando ele perde é negativa. Então, a ideia
A ideia básica aqui é que a aceleração é a mudança de velocidade. O que é a mudança de velocidade? É a velocidade final que o corpo tem menos a velocidade inicial que ele possui. E, novamente, isso acontece em um certo intervalo de tempo. Eu vou chamar de tempo aqui só e simplesmente para simplificar. Então, se o corpo, por exemplo, vai de zero, né? Muito comum, os problemas falam muito isso. O corpo inicia a sua trajetória a partir do repouso. Esta caneta aqui está parada, aí ela ganha velocidade, não vou lançar, tá? Pode quebrar coisas ali. Na verdade não tem nada lá, tem, mas não tem, enfim, eu não vou lançar. Mas a caneta, né, tá aqui com velocidade zero e, né, é lançada para lá. Ela saiu de uma velocidade inicial zero e ao longo aqui da trajetória, né, que o meu braço desempenhou, ela ganhou velocidade. Quando ela sai do meu braço, ela tem uma velocidade maior que zero. Essa diferença dividida pelo tempo que eu gastei é o valor da aceleração. Só tem um problema na hora de fazer contas com essa equação. Vamos ver se você lembra. O problema principal aqui é que a velocidade tem que estar em metros por segundo. Senão vai dar problema, porque na maioria das vezes a gente só fala de aceleração em metros por segundo ao quadrado. Um exemplo clássico, né? A gravidade. Gravidade, que a gente representa pela letra G. O corpo aqui caindo, né? Que beleza, caiu, né? Manchou o piso, manchou não. Mas a gravidade, o valor que a gente coloca em geral para ela é 10 metros por segundo ao quadrado. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada segundo a velocidade deste corpo, aumenta 10 metros por segundo. Aí se você colocar velocidades em quilômetro por hora, tempo em segundo e aceleração em metro por segundo ao quadrado, não vai funcionar. Você vai chegar em valores errados. A coerência entre as fórmulas, entre as unidades na fórmula é muito significativa. Então, as velocidades têm que estar sempre em metros por segundo na hora de usar a fórmula da aceleração. E o tempo, obviamente, tem que estar em segundos, beleza? Eu recomendo que você pegue as listas de velocidade e aceleração, é a lista 2 e 3, e tente fazer alguns exercícios da lista. Na aula que vem, é muito engraçado isso, a aula que vem é daqui a 5 minutos, né? Na hora que eu paralisar esse vídeo e fazer um pips. Mas na aula que vem eu vou, né, resolver alguns exercícios aí dessas listas, 2 e 3, para você lembrar como é que usa essas equações. Foi legal? Eu estou menos nervoso agora, eu acho até que é tranquilo dar aula assim. Beijo, gente. Tchau.